O Jornal Rio Doce está de volta. O aeroporto Coronel Altino Machado de Valadares vai ser contemplado pelo Programa de Aceleração do Crescimento feito pelo governo federal. O aeroporto Coronel Altino Machado, localizado em Governador Valadares, será contemplado pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal. Essa iniciativa faz parte da terceira edição, que prevê um total de 371 bilhões de investimentos públicos em infraestrutura nos próximos anos. No setor aeroportuário, está previsto um investimento de 10,2 bilhões, que incluirá melhorias e modernizações nos aeroportos brasileiros, incluído o de Governador Valadares. Confira agora o quadro de Agronomia e Meio Ambiente com o agrônomo Alexandre Silvio. Olá, amigos da TV Rio Doce. Prazer estar aqui com vocês novamente, falando das coisas do campo, da cidade, coisas sobre o meio ambiente, coisas que nós gostamos de falar, conversar, discutir sobre o nosso dia a dia. E hoje nós vamos conversar um pouco, comentar um pouco sobre o histórico da política ambiental no Brasil. Então, nós imaginamos que esse histórico ele começou recentemente, essas cobranças ambientais da política ambiental brasileira, mas não. A política ambiental brasileira ela teve início lá no período do Brasil Império, com Dom Pedro I. Ele criou algumas leis para a proteção da Mata Atlântica. Muitos não sabem, mas Dom Pedro era um botânico por natureza, tanto que ele foi o criador do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e também, graças às suas ações preservacionistas, o estado do Rio de Janeiro hoje tem a maior floresta urbana do mundo, que é a Floresta da Tijuca. Então, esse carinho, esse amor pelas questões ambientais, pelo meio ambiente, pelas plantas, pela fauna, flora, isso fez com que Dom Pedro, principalmente onde era a sede do Império, que era o Rio de Janeiro, fosse um estado mais preservado. É claro que o restante do Brasil, a exploração, principalmente do pau-brasil, ele avançou bastante, a exploração de recursos naturais, minerais preciosos, mas o Rio de Janeiro, onde era a sede sede do Império Brasileiro, ele permaneceu. Bom, e o nosso histórico, ele avança após o Brasil Império, já entrando no Brasil República. Temos as leis que foram criadas na era Vargas, que avançaram novamente na década de 60, novas leis foram criadas. Então, assim, o Brasil ele tem evoluído constantemente com relação ao aprimoramento de suas leis ambientais. Só que o que acontecia na época, até aproximadamente a década de 80, existiam leis, mas aquelas famosas leis no Brasil, que são criadas, mas não são cumpridas. Por quê? Porque não existe uma penalização, as pessoas não eram punidas, não eram sequer autuadas por conta de alguma ação, algum crime ambiental, alguma prática lesiva ao meio ambiente. E a partir da década de 80, tivemos a criação da Política Nacional do Meio Ambiente. E essa criação da Política Nacional de Meio Ambiente, mais precisamente em 1981, ela surgiu por conta do primeiro evento global para se discutir o meio ambiente, que foi a reunião de Estocolmo, que aconteceu na Suécia, em 1972. Então, essa reunião que aconteceu lá até 1981, o Brasil entrou num processo de discussão das questões ambientais, até em 1981 chegarmos aí na Política Nacional de Meio Ambiente. Uma política bem generalista, mas que já davam os primeiros passos em relação à formatação e à especificação das leis ambientais no Brasil. E a partir dessa política ambiental criada em 1981, o próximo grande passo que surgiu, claro que com a evolução de toda a discussão, foi exatamente na nossa Constituinte de 1988, em que hoje tem um capítulo específico para citar as questões do meio ambiente. E isso é muito importante quando falamos em questões legais.
Colegas, no próximo encontro, nosso encontro da próxima semana, daremos prosseguimento a esse assunto sobre a questão das leis ambientais brasileiras, ok? Então, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. E o Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.